Fala, coração! Seguindo com os clássicos da literatura brasileira, depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas e de Vidas Secas, chegou agora a hora e a vez do livro O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Vocês têm aí, né? Nascido em 1857, falecido em 1913. Aloísio Azevedo é o grande expoente do naturalismo no Brasil. Ele, influenciado por Émile Zola, autor de Germinal, o naturalismo surge na França, ele vai escrever 3 obras identificadas com esse estilo de época. Muitos consideram o naturalismo uma simples vertente do realismo. Outros consideram um movimento próprio. Beleza? Então aqui, coração, até por oferecer, né, o chamado romance de tese, escrever um livro para defender uma tese, uma teoria científica, eu entendo que o naturalismo tem uma cara própria, uma identidade própria. É um estilo de época, portanto. Tudo bem? Então nós vamos ter o romance experimental. É uma experiência científica que está acontecendo ali. Tá? Então, segunda metade do século XIX, a Revolução Industrial exige produzir mais em menos tempo. Belle Époque, ciência e tecnologia. Beleza? Então, o escritor naturalista, ele vai usar método científico. Ele é um observador da realidade. Tranquilo? E ele faz do livro dele uma experiência. Algo ali quase que de um laboratório. Os 3 livros naturalistas de Aloísio Azevedo. 1881, O Mulato. 1883, Casa de Pensão. E o ápice, né, o ponto máximo da obra dele, 1890, O Cortiço. E aí, coração, já começando a ler literatura. Não dá para falar sobre literatura sem ler o texto, tá? Quem é o protagonista do livro? O próprio Cortiço. Não é o João Romão, não é o Jerônimo, não é a Rita Baiana, não é a Bertoleza, não é ninguém, tá? O protagonista, o centro da história é o ambiente. Por quê, coração? Porque qual a tese que esse livro vai querer demonstrar? O determinismo de Hipólito Taine. Taine afirmava que o comportamento humano era determinado por 3 fatores: meio ambiente, momento histórico e raça. Neste livro, nós temos, até pelo título, né, O Cortiço, o determinismo do meio. O comportamento das personagens não é influenciado, é muito mais do que isso. É determinado, é condicionado pelo meio, pelo ambiente em que essas personagens vivem. Aqui no caso, o cortiço. Cortiço, coração, muitas vezes é até pior do que favela, né? Dentro de um cortiço horizontal, como é o caso aqui do cortiço do João Romão, nós temos o quê? Muitas famílias compartilhando o mesmo quintal e o mesmo banheiro. O que há de privativo ali para cada família? Quarto e cozinha. Beleza? E aí são muitas famílias naquele mesmo quintal usando os mesmos banheiros. Vocês já imaginaram, né? Não tem privacidade nenhuma. Beleza? Então aqui, coração, começo do livro para a gente perceber que é o Cortiço o nosso protagonista. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava. Personificação ou prosopopeia. Eu estou atribuindo uma característica humana animada ao Cortiço. Abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Quem é que vive no cortiço? Pessoas de baixa renda.
Vejam, nós temos aqui, né, o retrato de uma classe social mais baixa. Isso é próprio do naturalismo, é uma análise sociológica, é uma análise de um grupo social, bem diferente do realismo psicológico de um Machado de Assis. Brás Cubas era membro da elite. Bentinho, Bento Santiago, Dom Casmurro, era membro da elite. Quincas Borba deixa uma herança para Rubião, que mora numa mansão em Botafogo. Então, coração, lá o foco é outro, né? Lá no realismo do Machado, o foco é a análise psicológica, indivíduos que pertencem a uma elite econômica. Aqui não, aqui é o grupo social, é o comportamento do grupo que importa, beleza? Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Não são homens e mulheres, são machos e fêmeas. Outra característica fundamental do naturalismo, além do determinismo do meio, é a zoomorfização, zoomorfismo, animalização, como queira, o ser humano comparado ao animal. A gente vai perceber isso várias vezes. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer. Um mundo, uma coisa viva, que parecia brotar espontânea, ali mesmo daquele lameiro. Esta vida que brota aqui é a vida do Cortiço. Beleza? Então ele é o grande protagonista do livro. Ah? O livro, coração, é ao mesmo tempo, né? Um romance de tese, um romance, portanto, experimental, mas ele é também, tá, um retrato da realidade brasileira, até por retratar uma classe mais baixa, as condições de moradia no Rio de Janeiro da década de 1880, uma década extremamente importante, em que acontecem, né, a abolição em 1888, e a proclamação da República em 1889. É dentro desse contexto que nós vamos ter, né, a história sendo contada. Tudo bem? Então, para escrever o livro, Aloysio Azevedo fez esse estudo? Sim. Ele frequentou estalagens, foi a pedreiras, ele conviveu, ele pesquisou, ele estudou antes de escrever o livro. Então, o livro é concebido a posteriori, depois de uma pesquisa. Isso é próprio, né, do cientificismo. É o narrador que busca, né, a neutralidade da ciência. E um romance experimental. Ele quer provar, né, o comportamento humano determinado ali pelo meio. Beleza? Mas por outro lado, coração, deixando esse lado da ciência, eu tenho aquele retrato da sociedade brasileira. Cortiço que é formado ao lado de um sobrado. Quem vive no cortiço, quem é dono do cortiço? João Romão. Quem vive no sobrado, quem é dono do sobrado? Miranda. E é o Miranda que vai falar exatamente isso que está aqui. Maldito seja aquele vendeiro de todos os diabos, fazer-me um cortiço debaixo das janelas, estragou-me a casa o malvado. Então, essa dualidade, né, entre cortiço e sobrado é marca registrada do quê? Da realidade brasileira. Se você já ouviu falar em Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, lá era no ambiente rural, aqui é no ambiente urbano. Essa divisão de classes, né, que ocorre no Brasil. Então isso vai ser melhor explicado aqui, coração, quando a gente tem a comparação dessas duas personagens fundamentais da obra, o João Romão e o Miranda. João Romão é o cortiço, Miranda é o sobrado. Os dois são portugueses, vêm buscar aqui a sorte no Brasil, morando no Rio de Janeiro que é a corte e depois vira a capital, com a proclamação da República.
Tá? Eles são ambiciosos e eles são inescrupulosos. Os fins justificam os meios. Não importa como, os dois querem enriquecer. Beleza? O João Romão chega adolescente ao Rio de Janeiro, trabalha como empregado num bar, num boteco, numa venda. O dono do boteco, percebendo que ele era um trabalhador de mão cheia, quando volta para Portugal, deixa, né, a venda lá para o João Romão. E o João Romão, extremamente ambicioso, ele tem a compulsão, é quase uma patologia, é quase uma doença, para acumular riqueza. Então ele trabalha, ele ganha dinheiro, mas ele não usa, ele não usufrui do dinheiro que ele ganha. Ele come mal, ele se veste mal, ele dorme mal, ele vive no cortiço como qualquer outro morador. Só que ele vai ficando cada vez mais rico. A ascensão dele é uma ascensão econômica e é horizontal. Por que horizontal? Porque é no nível do chão. Ele vai construindo as casinhas do cortiço em torno daquele armazém de secos e molhados, daquela venda, daquele empório. Ele vai alugar as casas, as moradias, ele vai alugar os tanques, tinas de lavar roupa. Boa parte das mulheres, né, que vivem no cortiço, essas mulheres trabalham como lavadeiras. Ele vai comprar a pedreira que fica atrás do cortiço. Então o João Romão vai ficando cada vez mais rico. A ascensão dele no nível do chão, horizontal, e uma ascensão econômica. Tudo bem? Ele vai dar nome, né, para o cortiço dele de estalagem São Romão. Tá quase ali, né, se beatificando. E quem vai ser a companheira dele de todos esses momentos? Bertoleza. Bertoleza é uma escrava fugida. Ela trabalhou um tempo na rua juntando dinheiro. E ela dá todo esse dinheiro para o João Romão comprar a carta de alforria dela, a liberdade dela. O João Romão engana a Bertoleza. Ele mostra um papel para ela, ela é analfabeta e ela não entende nada, ela acaba aceitando. E ela dedica toda a vida dela, cama, né, mesa e banho, ao João Romão. Ela é amante dele e ela trabalha o tempo todo para ele. Tudo bem? Vocês vão perceber depois o que vai acontecer com essa Bertoleza, tá? Ao lado do cortiço nós temos um sobrado. E aí você pensa na palavra sobrado, sobre. Tudo bem, coração? Então a ascensão do Miranda é uma ascensão vertical, para cima. Beleza? E é uma ascensão social, é posição social. Como é que ele conseguiu isso? Casando com Estela. Estela era a filha do patrão. Era uma moça, como direi, bastante avançada para a época, né? Bastante dada. E aí ninguém queria se casar com a Estela. Já rodava a má fama dela. O Miranda, óbvio, né, tem interesse. Para ele é vantajoso. Ele sabe que é traído pela esposa, mas ele aceita, porque o casamento é extremamente interessante para ele. Ele vai comprar um título de nobreza, ele vai virar o Barão do Freixal. E junto com Estela, a esposa adúltera, ele tem uma filha chamada Zulmira, tá? Que vai aparecer com alguma importância no final do livro. Tá? No início, primeira cena, João Romão e Miranda estão ali brigando. Eles são praticamente ali adversários, opostos, inimigos, disputando terra ali. Tá? No final da história, os dois vão aparecer do mesmo lado, vão se tornar aliados. Por quê? Por causa desse trecho que eu coloquei aqui do lado. Qual seria o melhor e o mais acertado? Ter vivido como ele vivera até ali, curtindo privações em tamancos e mangas de camisa, ou ter feito como Miranda, comendo coisas boas, né, boas coisas e gozando a farta? Estaria ele, João Romão, habilitado a possuir e, né, desfrutar tratamento igual ao do vizinho? Dinheiro não lhe faltava para isso. Então, quando João Romão passa a cobiçar posição social semelhante à do Miranda, aí a coisa começa a mudar. Beleza? Então, quando João Romão e Miranda viram aliados, viram praticamente ali sócios, né?
alguém vai pagar a conta. Quem é que vai pagar a conta, coração? Sempre, né? A corda arrebenta do lado mais fraco. E o lado mais fraco naquela sociedade era ainda o escravo. Bertoleza, tá? Então, João Romão tem dinheiro. Miranda tem posição social. A aliança entre os dois ocorre de que maneira? O João Romão vai se casar com a Zulmira, filha do Miranda. Ah, mas a moça é muito mais nova do que ele. Ninguém está preocupado com a Zulmira. Tudo bem? O pai da moça, o Miranda, decide o casamento e ela é obrigada a aceitar. Só que há um problema, né? O João Romão vive com a Bertoleza. Lembraram? Para ele poder se casar com a Zulmira, ele tem que se livrar, o termo é exatamente esse, da Bertoleza. Então vamos aqui ao desfecho. Essa é a trama principal. Eu estou considerando aqui a trama central da história, né? Cortiço versus Sobrado. Há outras paralelas que eu vou citar depois, tá? Mas primeiro eu vou fechar isso aqui. Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando peixe para a ceia do seu homem, quando viu parar defronte dela aquele grupo sinistro. Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira e que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, olha a comparação com o animal, recuou de um salto e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando, focinho, moribunda numa lameira de sangue. Coração, então ela, quando se percebe traída, né, pelo João Romão, homem a quem ela se dedicou o tempo todo, ela prefere o suicídio a voltar para a escravidão. Tá? E o desfecho é extremamente irônico, né? Logo depois desta cena, João Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca, bem vestidos, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Coração, abolicionista ele, que acabou de fazer o que fez, né? Denunciando a Bertoleza para os antigos donos e para a polícia. Então a ironia da hipocrisia que marca a sociedade brasileira, né? A ambição dele falou mais alto que tudo. Quem vai ser diferente de João Romão e de Miranda? Outro português, também ambicioso, que chega ao Rio de Janeiro e é contratado pelo João Romão para trabalhar na pedreira. Ele vai ser chefe na pedreira. O Jerônimo, casado com Piedade, pai de senhorinha, uma menina, né, pequena, ele é contratado para esse serviço pelo João Romão. E aí, coração, ele vai morar onde? No Cortiço. Beleza? Então, no início, ele é um trabalhador de mão cheia. Vejam aí as imagens, né? Pescoço de touro, cara de Hércules. Só que ele vai viver no Cortiço. E é exatamente na vida dele que nós vamos perceber o quê? O determinismo do meio. Morando no Cortiço, não tendo privacidade, ele abre a janela e vê quem ali? Rebolando no quintal, Rita Baiana.
Então tem sempre lá uma roda de capoeira, uma roda de samba, e a Rita Baiana tá lá dançando. E aí ele vai ser enfeitiçado, ele vai ser seduzido pela beleza da mulata brasileira. Tudo bem? Então é o trecho, né, que a gente já vai colocar aqui na sequência. Ele luta pela Rita Baiana. Quando ele se encanta com a Rita Baiana, ele vai abandonar a esposa, ele vai abandonar a filha e ele vai literalmente lutar com Firmo, que era o namorado da Rita Baiana, um homem tão mulato quanto ela. Então os dois lutam, brigam, né, para ver quem é que vai ficar com a Rita Baiana, e a Rita Baiana faz a opção de ficar com o Jerônimo, com o português. A gente já vai comentar daqui a pouco isso aí também, tá? Lendo o trecho, coração. Jerônimo, ao senti-la inteira nos seus braços, ao sentir da sua pele a carne quente daquela brasileira, ao sentir inundar-lhe o rosto e as espáduas, num eflúvio de baunilha e cumaru, a onda negra e fria da cabeleira da mulata, ao sentir esmagarem-se no seu largo e peludo colo de cavouqueiro os dois globos túmidos e macios, e nas suas coxas, as coxas dela, sua alma derreteu-se, fervendo e borbulhando como um metal ao fogo. Dentro do naturalismo, você, leitor, vai encontrar descrições eróticas, quase pornográficas, muito diferente do que acontecia no realismo do Machado de Assis. Machado sugere, vai ler Uns Braços, vai ler Missa do Galo, né? Outras obras, mas aqui, coração, aqui não. Aqui é sexo sim, porque o homem é comparado ao animal, porque ele é guiado pelo instinto. O instinto sexual fala mais alto que tudo. Beleza? É o que vai acontecer com João Romão. A sua energia afrouxava lentamente. A partir do momento em que ele abandona a piedade e vai viver com a Rita Baiana, ele sai vitorioso da luta com o Firmo, muda completamente a postura dele. Aquele antigo trabalhador vai dar espaço para um novo homem. Ele abandona a saudade por Portugal, a saudade de Portugal, das bebidas portuguesas, e ele vai se encantar com o café e com a Paraty. Paraty é pinga, é cachaça. Então ele vai se abrasileirar, é o que o trecho está dizendo aqui. Fazia-se contemplativo e amoroso, volvia-se preguiçoso, resignando-se, vencido às imposições do sol e do calor. Então ele caiu no clima tropical. Entendam aqui, né? Olha o preconceito. Europeu é trabalhador e ambicioso. O homem branco, europeu, trabalhador ambicioso. Já o brasileiro, mulato, negro, preguiçoso. Vamos lá, né? A palavra vagabundo, é isso que está colocando aqui, coração. E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão português. E Jerônimo abrasileirou-se. Abrasileirou-se, virou vagabundo, virou preguiçoso. Agora ele dá desculpa para não ir trabalhar e fica no chamego o dia inteiro com a Rita Baiana. Tá? Ele virou Macunaíma, né? O herói sem nenhum caráter lá do Mário de Andrade. E se o Jerônimo vira Macunaíma, a Rita Baiana, coração, é uma nova Iracema, né? Vamos pensar aqui, essa comparação foi trazida pela Unicamp, numa questão brilhante, né? A Iracema, do José de Alencar, do romântico José de Alencar, é a Virgem dos Lábios de Mel, uma mulher indígena. E ela se apaixona também por um português, o Martim Soares Moreno. Para ela seduzir o português, ela ofereceu ao Martim o licor da Jurema, uma bebida, né, alucinógena, uma droga afrodisíaca. A Rita Baiana vai oferecer para o Jerônimo café e cachaça. Tá? E aqui, coração, nesse trecho, além da zoomorfização, a Rita Baiana é a cobra que vai picar, que vai envenenar o Jerônimo, que vai, né, operar praticamente aí essa cirurgia transformando o português num brasileiro, tá? Ela é a natureza brasileira, assim como Iracema.
A Iracema, na grama de América. A Rita Baiana também vai ser o símbolo do Brasil. Tá? Vou ler aqui. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras, era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta, era o veneno e era o açúcar gostoso, era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer. Então esse texto aqui, né, é naturalismo puro, coração. Tá? Quer entender a linguagem do naturalismo, a estética naturalista, é esse trecho aqui com certeza. Tá? Então falamos do principal, né, dentro do enredo. Você tem, né, a história do João Romão, né, João Romão, Bertoleza, Miranda, Estela, Zulmira, é o foco principal. Você tem a outra história paralela, fundamental, para comprovar a tese determinista, que é, né, a Rita Baiana com o Jerônimo. Mas eu quero aqui levantar, coração, o que está, né, subjacente. Tem racismo no livro e tem eugenia no livro. Quando você percebe que a negra Bertoleza se une ao branco português João Romão, quando você percebe que a mulata Rita Baiana troca, né, o firmo, capoeira firmo, mulato também, pelo branco português Jerônimo, dá para fazer associação, né, porque está escrito no livro, com essa obra, né, pictórica, com essa pintura, a avó negra, a filha mulata e o neto branco. Beleza? E a avó praticamente agradecendo aos céus, né? Por quê? Porque era a ideia de melhorar, purificar a raça. Nada mais racista do que isso. Beleza? Então as gerações vão se sucedendo e a cor da pele vai ficando mais clara. Era esse o objetivo ali. Isso está explicitado no texto. Então nada mais racista do que isso. Personagem secundária, coração, mas de importância, nós vamos ter a Pombinha. Pombinha lembra muito um livro que é contemporâneo, está aí agora na lista de leitura obrigatória da FUVEST, que é o Memórias de Marta. Memórias de Marta, a Marta vai contar a sua história, né? Vai fazer as memórias de sua vida e vai mostrar o quê? Que com a morte do pai, ela e a mãe, também chamada Marta, são obrigadas a morar num cortiço. É a mesma história da Pombinha, filha da Isabel. A Isabel, chegando no cortiço, vai ter que aprender, né? Assim como a mãe Marta, a ser lavadeira, trabalhar, coisa que nunca tinha feito antes. Essa Pombinha, assim como a Marta, né, da Júlia Lopes de Almeida, ela frequentou boas escolas. E aí ela sabia ler e escrever, ela escrevia cartas para todos os moradores do cortiço. Todo mundo adorava a Pombinha. E a Pombinha já estava prometida em casamento. Só que para se casar, ela esperava a primeira menstruação, a menarca. E ela tem quase 18 anos e não chega essa primeira menstruação. Então é o assunto do cortiço. As regras da Pombinha vieram, não vieram. E aí chegam exatamente nesta cena aqui. De novo, o protagonista é o sol, tá? Então o clima tropical, né? A natureza sorriu-lhe comovida, um sino ao longe batia alegre, às 12 badaladas do meio-dia. O sol, vitorioso, estava a pino, e por entre a copagem negra da mangueira, um dos seus raios descia em fio de ouro sobre o ventre da rapariga, abençoando a nova mulher que se formava para o mundo. Então ela tem a primeira menstruação e ela se casa. Só que, coração, antes
de se casar, ela recebia visitas da sua madrinha Leone. Leone era uma prostituta de luxo. Ela ganhava dinheiro com os homens, mas ela preferia as mulheres. Isso é bem cara de naturalismo. Na época, coração, pelo amor de Deus, reforça essa ideia. Na época, assim como o racismo era justificado cientificamente, determinismo do meio, determinismo genético. O que é isso? Racismo. Você vai justificar o comportamento da pessoa pela carga genética, pela hereditariedade. Isso é racismo. Também na época, a homossexualidade, a relação homoafetiva era vista como algo patológico, doentio. Tá? Então a Leone vai iniciar a Pombinha numa relação homoafetiva. E depois de casada, ela abandona o marido. A Pombinha, depois de casada, vai abandonar o marido e vai repetir a história. Ela vai se tornar uma prostituta, tá? E volta para o Cortiço para visitar quem agora? A Senhorinha. Senhorinha é aquela filha, né? Praticamente abandonada pelo Jerônimo. Então ela vai fazer com a Senhorinha o mesmo que a Leone fez com ela. Então, de novo, coração, você tem aqui o determinismo do meio. É porque ela foi morar no Cortiço que ela, né, agiu desta maneira. Beleza, coração? E aqui, né, só para a gente fechar a ideia, né, o Cortiço é uma obra sociológica. Então interessa a coletividade, o grupo social. Então eu não tenho, né, análise psicológica. Não, eu tenho foco aqui no comportamento social e o comportamento coletivo. Então há muitas personagens. Há necessidade de você ficar lembrando Bruno Leocádia? Não, coração, tá? É muita personagem. Então o mais importante, né, foi isso que eu trouxe aqui do enredo, tá bom? E aqui você tem, né, uma ilustração, uma imagem, uma foto, né, do que é um cortiço, né, horizontal. Então você percebe, cada porta dessa é uma família diferente, tá todo mundo ali no mesmo quintal. E é óbvio, né, a importância do livro O Cortiço, muito mais do que ser essa obra, né, romance de tese para defender a teoria do determinismo do meio, é importante porque traz o quê? O retrato da realidade brasileira. A realidade do quê? Da classe mais baixa, do pobre brasileiro, vivendo nos cortiços. Abre espaço para uma Carolina Maria de Jesus escrevendo sobre o quê, né? O quarto de despejo diário de uma favelada. Abre espaço para os racionais, né, que vão escrever sobre a periferia. Sobrevivendo no Inferno já foi lista da Unicamp. E tantas outras obras que tratam da realidade brasileira. É um dos primeiros livros a fazer isso. Então tem esse papel de pioneiro. Beleza? Qualquer comentário coloca para mim aí, eu gosto bastante, tá? E surgiram outras obras. Aquele abraço, coração. Valeu, fui.